Hoje a gente vai começar a comer Romanos. Isso aqui. Deixa ele voltar. Nós vamos começar Romanos para ver se eu termino antes da festa. Um minutinho. Porque nas festas eu pretendo viajar. Aproveitar um pouquinho o meu resto de vida na Terra para ir a alguns lugares que eu queria muito ir e não fui. Eu espero que eu consiga. Eu vou deixar assim porque se entrar alguém eu vejo. Eu vou morar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Por favor, guie nossa vida segundo a vossa vontade, Senhor. Permita que nós possamos continuar lutando contra nós mesmos, porque contra os outros não adianta de nada. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. Então, nos ajude a nos mudar, a nos educar e seguir o caminho que o Senhor determinou pelos verdadeiros pais, pelo Messias. Aquele caminho que Jesus nos preparou durante muito tempo para que nós possamos viver nessa era grandiosa e perigosa que é a travessia do Apocalipse ou do Armagedon. Por favor, esteja com todas as pessoas que vão assistir. Obrigado por mais uma parte do mundo estar virando para o lado correto e que vós possa guiar esses países, não as pessoas, mas vós seja feita a vossa vontade aqui na terra, Senhor, como disse a oração de Jesus. Que o Senhor possa proteger a Coreia do Norte e do Sul, desculpa, para que elas possam se unir como nação irmã e seja feita a vossa vontade e a paz sobre a terra. Que o Senhor possa estar com os Estados Unidos para que os irmãos possam ser fortes como os irmãos peregrinos foram e continuar, Pai, o Senhor abençoando eles para que eles possam proteger as outras nações por eles serem irmãos mais velhos. Deus, o Pai, que o Senhor possa permitir que o Brasil também possa voltar para o eixo, para o lado correto e ser aquela profecia maravilhosa de que vai ajudar o resto do mundo com todo o território e alimentação e bênção que o Senhor deu nessa solo brasileiro. Esteja com todos os poderes para que o justo se levante, que o Senhor possa proteger e guiar o justo, para que seja feita a vossa vontade e que eles possam, desde o federal até o estadual, desde das Forças Armadas Federais até as estaduais e municipais, possa estar, Pai, seguindo o vosso comando para proteger a nação, o seu povo e sua soberania. Te entrego mais essa noite em vossas mãos, te pedindo que o Senhor possa estar conosco, para que só vala a vossa vontade e não a nossa, para que eu possa ler segundo os vossos desígnios, para que as pessoas compreendam o que aconteceu, o que Paulo falou sobre tudo que, de certa forma, também acontece em nosso momento. Por favor, esteja com todos, eu os abençoe e os proteja e as suas casas, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, é nosso nome. Amém. Adiós. Um pouquinho de dor de cabeça, então não estou meio um pouquinho cansado, que é natural já, né? Vamos lá. Capítulo 1 de Romanos, que são as palavras do apóstolo Paulo. E ele começa assim, versículo 1. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito a semente de Davi, segundo a carne. Olhe bem, ele diz aqui, pelas profecias das Santas Escrituras. Jesus, estava tudo dito sobre Jesus. Se eles não entenderam uma coisa, mas eles compreenderam e não reconheceram Jesus. Não quiseram entregar o comando para Jesus, preferiram blasfemar e levantar mentira sobre ele. E declarou ser o Filho de Deus com o poder segundo o Espírito de Santidade, que Jesus era santo, sem pecado e sem mácula, pela ressurreição do morto, pelo qual nos recebemos a graça e o apóstolo. Gente, Jesus veio para receber a bênção do casamento, porque ele veio realizar o que Adão e Eva não realizou. E lá no início diz assim, crescer, que era crescer espiritualmente, depois que tivesse aperfeiçoado
física e espiritualmente, e ambos, homem e mulher, podia multiplicar, ou seja, se unir como marido e mulher com as bênçãos e permissão de Deus e ter filhos. E depois, então, eles herdavam a terra, porque já tinha treinado todos os tipos de amor e de responsabilidade. Tá? Então, vamos lá. Declarou ser filho de Deus, desculpa, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações em seu nome. Ó, graça e apostolado pela obediência da fé. Se você vai obedecer, né, você vai cumprir o que você recebe pelos ensinamentos. Você tem fé nos ensinamentos e faz isso. Entre os quais sois também vós chamado por Jesus Cristo. Ou seja, Deus quer não salvar só a nação judia, mas salvar todos os seres que forem justos e acreditar em vosso Filho, e no Filho dele, para a preparar para a segunda vinda do Messias. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamado para seres santos, graça e paz a vós. Eu acho bonita essa saudação do Paulo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por toda vós, porque a vossa fé é anunciada até o mundo. Adiós, amém. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, porque a gente tem que orar um pelos outros, e orar por aqueles que Deus nos dá para cuidar. Tarefa fácil não, né? Porque você não pode orar só por quem você gosta, tem que orar por todo mundo e pedir a Deus que coloque bons anjos perto para que guie essas pessoas no caminho certo, no caminho correto, né? E às vezes fica quase impossível. Eu me lembro que Jesus disse, né, para eles, quando vocês forem a alguma cidade e que não for recebido, bata até o pé da sandália, que ali teria mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Então tem que lembrar disso também. Rogando de que, algum modo, seja possível agora, por fim, ter a próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo vê-lo para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejam fortalecidos. E isto é para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa quanto a minha. Eu não quero que ignore, irmão, que muitas vezes pus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, porque ele ficou preso muito tempo, né? Para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentis. Eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, quanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quando a gente está servindo a Deus, a gente está numa posição de devedor mesmo, porque a gente não consegue cumprir 100%. A gente faz uma porcentagem muito pequena, então a gente fica sempre em débito com Deus e com os irmãos. Então, quando está em mim, eu estou pronto para pregar o Evangelho, mas também a voz que está em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos. Deus primeiro mandou para os judeus, mas, né? Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Viver pela fé não é dizer que te acredita. Viver pela fé é tentar cumprir o que a gente aprende com as palavras de Deus, com a palavra do Messias da segunda vinda. Certo? Ou seja, você tem que ser uma pessoa justa. Se você se tornar uma pessoa justa, você está vivendo pela fé. Toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Muitas vezes os homens são maus, né? Muito mal. As pessoas às vezes é mal. Mas Cícera, muito obrigada por estar aqui. Boa noite, minha irmã. Aí ele diz, né? Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Você usar a verdade para cometer injustiça, né? Transformá-la em injustiça. Contra toda impiedade. Você tem que ser piedoso. Se você não é, você já está praticando injustiça, né? Porque Deus disse para você perdoar e amar. É muito difícil, mas a gente tem que treinar isso todos os dias.
Porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifestado neles, pois seus manifestou a ele. Pois manifestou a ele, Deus se manifestou através, ele vai explicar, de todas as coisas criadas. Eles podiam encontrar Deus em cada lugar que ia, em cada pessoa que ia. Deus se manifestava através da criação, através das coisas. Então Paulo vai explicar aqui, ó. Porque as coisas invisíveis de Deus, que Deus não está no mundo, Deus não está no mundo físico, né? Então, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, são claramente vistas e sendo entendida, porque o povo diz que não pode compreender, Deus está aqui, e sendo entendida por meio das coisas que são feitas, ou seja, por todas as coisas criadas que Deus criou. E o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não dá para negar a existência de Deus. Quando você estuda cientificamente a criação, você vai ver cada detalhe como Deus criou, tá bom? E a ciência diz que nada vem por acaso, então a causa é Deus. Portanto, tenham conhecido a Deus, não a glorificaram, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãs em suas imaginações, em seu coração insensato e endurecido. Nossa, que verdade, né? Professando-se sábio, tornando-se louco, mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita semelhante à do homem corrupto, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Ou seja, as pessoas preferiam amar as imagens de que amar um Deus incorruptível. Eles preferiram luxúria e fazer as coisas pela mão dos homens. E ele continua. Portanto, Deus também os entregou a imundície por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrar seus próprios corpos entre si. Ter relações, né? E misturar os seus corpos. E aí ele vai dizer, não foi só com mulher, né? Por essa causa Deus... desculpa. E semelhante também os homens deixaram o uso natural das mulheres e inflamaram-se na luxúria um para com os outros. Homens praticando o que é indecente. E receberam em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Agora cada um descubra qual foi a recompensa e o que aconteceu, tá bom? E como eles não se importarem em reter Deus em seu conhecimento, ou seja, praticar os ensinamentos, conhecer Deus, Deus o entregou uma mente reprovada para fazer essas coisas que não convêm. Estando cheio de toda injustiça, fornicação, as pessoas que se afastam de Deus e praticam tudo isso que Paulo está dizendo, fornicação, sexo de solteiro, sexo entre homens, sexo entre a mulher, sexo fora do casamento, não é só um. É todos os tipos de coisa que ele está falando, ó. Estando cheio de toda injustiça, fornicação, que é sexo entre solteiro, maldade, cobiça, malícia, cheio de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade e murmuradores. Murmuradores que reclamam demais. Por que está dizendo isso? Porque quando você se afasta de Deus, você pende para o outro lado. Então, ele usa você desta maneira, deixando má, perverso, invejoso, assassino. Às vezes você não mata fisicamente, mas mata espiritualmente as outras pessoas. Isso a gente tem que estar sempre atento. Caluniadores, aborrecedores de Deus. Quando você calunia os outros, você está aborrecendo a Deus. Perverso, orgulhoso, fanfarrões, inventores de coisas más, desobediente aos pais. Quem acha que Deus esqueceu de honrar pai e mãe está aí. Sem entendimento, infiéis nos pactos, ou seja, promete as coisas e não faz a Deus. Sem afeições naturais, implacáveis sem piedade, os quais, gente, olha como é sério, e nós estamos vivendo nessa era que vai começar a acontecer. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que o que comete tais coisas são dignos de morte, não somente os que fazem, mas tem prazer naquilo que os fazem. É sério essa palavra de Paulo, né? É muito sério. Então a gente tem que ter cuidado no nosso comportamento no dia a dia, nos auto-vigiar, né? Porque a gente preocupa tanto em vigiar os outros que esquece dos nossos próprios erros. Então vamos nos manter firmes em lutar contra nós mesmos, porque todo dia vai ser uma luta. Eu estou até inchadinha, acho que foi a pressão que subiu. Então vamos verdadeiramente lutar para permanecer do lado certo, das coisas certas, sem julgar, né? Nosso pai
pai Mun e a mãe Mun é capaz de perdoar. Jesus é capaz de perdoar, os seres humanos não. Porque nós ainda estamos muito distantes do ideal que Deus quer para cada um de nós. Ok? Então vamos orar para entregar esse dia e a leitura aos Pais Celestiais. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Que vossas palavras dadas através dos discípulos de Jesus possam encher nossa mente e nosso coração e fazer com que nós possamos analisar nossa vida diária para viver de acordo com vossa vontade e vosso desígnio. Te peço, Senhor, que possa guiar todos que vão assistir, que estão assistindo agora e depois, colocando eles dentro de vossos princípios e da prática diária de vossas palavras. Cada um vigiando a si mesmo, vigiando seus filhos menores, porque depois de uma certa idade os filhos são responsáveis por você mesmo. Principalmente, como o Pai diz, acompanha até a bênção. Então, por favor, guia cada filho, cada família dentro dos padrões dos verdadeiros pais. Da vosso ensinamento, do vosso amor e treina, Pai, a cada um de nós a sermos maleável para poder perdoar uns aos outros. Se formos capazes, como disse Jesus, o que você faz, você recebe. Te peço, Pai Celestiais, que guie cada um, proteja e guie no caminho certo. Que essas verdades possam estar em nossa mente, que nós possamos ler também a palavra do Pai Mun e Mãe Mun, que nos ensina coisas maravilhosas para ser praticada no nosso dia a dia. Te agradeço por essa leitura, que o Senhor possa nos fazer mais sábia, mais inteligente e mais forte espiritual a cada um de nós, para praticar vosso amor e vossa verdade. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada, Cícera, por estar aí, viu? E amanhã eu volto. Mesmo com dor de cabeça eu volto, tá? Uma boa noite a todos. Fiquem todos na presença e na prática das palavras de Deus.